Vamos iniciar a correção das nossas atividades complementares da primeira semana do Plano de Estudos Tutorados, volume 3, sobre conceitos primitivos da geometria. Os conceitos primitivos da geometria são ponto, segmento e reta, ponto, segmento e plano, ponto, reta e semirreta ou ponto, reta e plano. Então, os conceitos primitivos da geometria são o ponto, a reta e o plano. Resposta correta, alternativa D. Atividade 2. Sendo R e S duas retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que têm um ponto em comum. Podemos afirmar que R intersecção. Esse sinalzinho quer dizer interseção. O que é interseção? Pontos comuns, elementos comuns. Então, o que essas duas retas têm em comum? Um único ponto, nenhum ponto ou vários pontos. Então, as duas retas R e S, se elas são concorrentes, elas têm um único ponto em comum. Resposta correta, alternativa A. Atividade 3. Sejam as afirmações. Duas retas concorrentes têm um único ponto em comum? Verdade. Retas concorrentes são retas que se cruzam em um único ponto. Duas retas distintas, quer dizer, e paralelas não têm ponto em comum. Também verdade, né? As concorrentes têm um único ponto em comum, as paralelas não têm ponto em comum. As duas alternativas são verdadeiras. Resposta correta, alternativa A. Atividade 4, o segmento. O que é segmento? É um pedacinho de reta limitado. Ele tem um começo e tem um fim. Então, um segmento de reta é um conjunto formado somente pelo ponto M, somente pelos pontos M e N, pelos pontos que estão entre M e N ou por infinitos pontos. Então, é formada por todos os pontos que estão aqui compreendidos de M até N. Então, alternativa C. Infinitos pontos. Eu não posso colocar infinitos porque ela não é, essa reta ela é limitada. Ela tem um começo e tem um fim. Atividade 5. Os pontos A, B e C são colineares quando cada um pertencer a uma reta, dois pertencerem a uma reta, os três pertencerem a uma reta ou nenhuma das alternativas anteriores. Então, o que são pontos colineares? São pontos que pertencem a uma mesma reta. Então, eles serão colineares se os três pertencerem a uma mesma reta. Atividade 6. Os pontos R, S e T da figura ao lado determinam 2, 3, 4 ou 5 segmentos de reta. Então, eu tenho aqui o segmento RT, o segmento TR é a mesma coisa, e tem o segmento ST. Então, eu tenho apenas 2 segmentos de reta, que começa de R até T e o outro que começa de R até S. Dois segmentos que têm a mesma medida são chamados de colineares equivalentes, consecutivos ou congruentes. Colineares, nós vimos que são pontos que estão em uma mesma reta. Né? Consecutivos são que se seguem, né? O ponto R, ele é consecutivo com o próximo ponto, é consecutivo, né? Equivalentes ou congruentes. Então, segmentos que têm a mesma medida são chamados de segmentos congruentes. Congruência vem de igualdade. Segmentos congruentes são segmentos de mesma medida. Nós vimos que os elementos primitivos da geometria são o ponto, a reta e o plano. A cabecinha de um alfinete me dá a ideia de ponto. O piso da sala de aula, plano. O encontro entre duas paredes nos dá a ideia de reta. Uma corda de violão bem esticado, de reta. Um grão de areia, ponto. E o campo de futebol, plano. Observe as retas. Aqui nós temos a reta A, B, C, R, S, T. Quais delas passam pelo ponto A? Então, passa pelo ponto A, a reta A, a reta B
a reta C e a reta P. Quais passam pelo ponto B? A reta R, a reta S e a reta T. Quais passam pelo ponto A e B ao mesmo tempo? Apenas a reta P. Atividade 10, examine a figura. Então, nós temos aqui 5 retas e 10 pontos. Dos pontos, quais pertencem à reta S? Então, aqui eu tenho a reta S. Quais são os pontos que pertencem à reta S? O ponto B, o ponto H, o ponto I e o ponto D. Das retas, quais passam pelo ponto J? Então, aqui eu tenho o ponto J. Eu tenho 2 retas passando por ele, que é a reta T, então, aqui é a reta T e a reta V. Os pontos A, G, H e C, eles são colineares? Sim. Eles pertencem a qual reta? Todos eles pertencem à reta U. Os pontos A, B, C e D são colineares? Não. Eles não pertencem à mesma reta. Existem retas concorrentes? Tem várias. Não, quem é concorrente aqui? Eu posso dizer que a reta U ela é concorrente com a reta T. Eu posso dizer que a reta U ela é concorrente com a reta R. Eu posso dizer que a U é também concorrente com a reta S. Né? Então, são várias opções de resposta. Existem retas que são paralelas? Não. Todas elas têm um ponto em comum. Correlacione corretamente as colunas. Nomeamos com letras maiúsculas do nosso alfabeto os pontos que estão em um mesmo plano. Nomeamos com letras minúsculas do nosso alfabeto comprimento, altura e largura colineares e coplanares. Bom, então eu tenho aqui. Nomeamos com letras maiúsculas do nosso alfabeto os pontos. Desculpe, li errado aqui. Nomeamos com letras minúsculas do nosso alfabeto as retas. Aqui tá linhas, mas deveria ser retas. Nomeamos com letras minúsculas do alfabeto grego os planos. Comprimento, altura e largura são dimensões. Pontos colineares, como nós já vimos na atividade anterior, são pontos que estão em uma mesma reta. Então, pontos que estão em uma mesma linha. E coplanares, como já vem aqui, da palavrinha planos, são pontos que estão em um mesmo plano. E aqui nós encerramos a correção das nossas atividades complementares da primeira semana do PET volume 3.